Bom dia, pessoal. Vamos a mais um tópico de um curso em milagres. Vamos falar hoje sobre 2 mecanismos de defesa que a nossa mente tem e que foram identificados por Freud, que estudou a nossa psique. Então, nesse sentido, Freud teve uma contribuição importante no que tange a certos mecanismos que nós temos e que são fundamentais, não só para o entendimento, como também para a prática do curso. Então, que mecanismos de defesa são estes? Seriam a negação e a projeção. Então, nós já sabemos que quando nós decidimos nos separar de Deus, lembrando que essa separação nunca ocorreu de fato, nós sentimos uma culpa imensa. Então, essa culpa, ela até é metaforicamente descrita por vários estudiosos como um iceberg. Por quê? Porque lá em cima tem um pedacinho da culpa que nós somos conscientes quando nós sentimos culpa em relação a coisas que nós fazemos. Mas, submersa na nossa mente, assim como o iceberg, é uma culpa inconsciente muito grande que nós carregamos e que nós não entendemos, que nós sabemos, nos sentimos dessa forma e que nós já sabemos que essa culpa vem de pensarmos que nós pecamos em relação a Deus. Então, esse pecado que nós acreditamos que cometemos gera uma culpa e a culpa gera o medo da punição. Por quê? Porque toda vez que a gente acha que fez alguma coisa errada, já está no nosso inconsciente que nós devemos ser punidos. Com essa historinha que o ego implantou na nossa cabeça, nós, na verdade, trocamos um Deus que é puro amor por um Deus que quer nos punir, por um Deus de ira, por um Deus que pratica vingança. Bom, mas voltando aos mecanismos de defesa da mente, logo que nós fizemos essa opção por acreditarmos no ego, nós nos sentimos imensamente culpados. Então, uma das formas que nós temos para lidar com essa culpa é exatamente a negação, como Freud descreve. Então, a negação é toda vez que a gente faz que nem o avestruz que enfia a cabeça dentro da areia e finge que nada está acontecendo, ou quando você vai limpar uma casa, para fingir que a casa está limpa, você joga poeira para debaixo do tapete. Então, esse é um mecanismo de defesa que nós temos para lidar com a culpa. Um outro mecanismo de defesa, talvez mais elaborado, que a nossa mente tem, é a projeção. Então, o que é a projeção? A projeção é quando eu retiro de mim essa culpa e coloco essa culpa lá fora. Coloco essa culpa numa outra pessoa. E isso, de acordo com o ego, nos traz um alívio. É por isso que desde pequenos, vamos dizer, as crianças brincando, alguém faz uma arte, quando a mãe chega, ou quando uma autoridade chega, quem fez isso? Foi ele, ninguém quer a culpa. Desde que somos pequenos, nós sempre tentamos nos livrar da culpa. O tempo inteiro nós estamos procurando alguém para colocar a culpa. Daí vem até a expressão de bode expiatório. Muitas vezes a gente diz, fulano é o bode expiatório. Então, no momento que existe um bode expiatório, ele passa a ser atenção. Nas famílias existe um bode expiatório, que o tempo todo está todo mundo colocando a culpa nele, observando o que ele faz. Por quê? Porque todos nós temos esta necessidade de projetar a culpa, de jogar lá fora essa culpa. Porque é um mecanismo de autodefesa, é um mecanismo para minimizar o nosso sofrimento. Então, nós vemos isso até mesmo na Bíblia, Quando Deus puniu Adão por ter comido a maçã, ele acusou Eva, e Eva acusou a serpente, e assim vai. Então, este mecanismo de jogar a culpa lá fora foi estudado por Freud, e é um mecanismo que é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque ele auxilia na prática do perdão. O que é o perdão? O perdão é uma ferramenta primordial, essencial de um curso em milagres, para que nós possamos nos despertar deste mundo de ilusões. Então, quando eu pratico perdão, eu vou reconhecer que o que vem lá de fora, na verdade, reflete uma condição interna minha. Como nós já vimos várias vezes durante as lições, o mundo exterior nada mais é do que um reflexo do mundo interior. Então, se o perdão é eu olhar para o ataque que vem lá de fora, para o evento que está acontecendo, e reconhecer que ele é algo que emana de mim, então aqui eu aplico o conceito da projeção. Aquilo que está lá fora nada mais é de algo que eu tenho em mim. E o perdão é exatamente nós curarmos a nossa mente.
O milagre é exatamente quando a gente consegue a cura da nossa mente, quando a gente consegue estar na mente certa. Então, toda situação que acontece, tudo que desse mundo de ilusão, toda ilusão tem embutido uma lição para nós, porque ela reflete alguma coisa que vem de dentro de nós. Então, se uma situação me enfurece, é porque de alguma forma eu tenho aquele conteúdo dentro de mim, alguma coisa correspondente dentro de mim. Por isso que Jesus afirma categoricamente que toda raiva é injustificada. Seja um mero aborrecimento, como uma fúria total, não tem justificativa. Porque, na verdade, o que nós estamos contra-atacando não é o que está lá fora, e sim dentro de nós. É por isso que ela é injustificada. Porque, na verdade, ela é ilusão, é um mecanismo que o ego usa para nos iludir, para fazer com que nós permanecemos neste ciclo de ataque e defesa. Então, no momento em que eu acho que vou ser atacado, eu me defendo. E no momento que eu sei que eu cometi um ataque, nós já sabemos que a gente tem medo que vai vir uma punição. Então, mesmo que a punição não venha, o nosso mecanismo é o quê? De autodefesa. Então, todo esse ciclo de ataque, defesa, de negação, projeção, esses conceitos são importantes. São importantes para que nós possamos nos dar conta de que, nesse mundo de ilusões, essas ilusões nada mais são do que um reflexo da nossa condição interna. E pelo princípio da projeção, nós podemos reconhecer que, para nos aliviarmos da dor, nós jogamos a culpa lá fora. Mas Jesus, exatamente para contornar o mecanismo do ego, o que ele faz? Não olha para o que está lá fora, olha para dentro de você. E dentro de você, entrega para a cura. Curar não é da sua conta, curar está além de nós, está para quem está fora desse sistema, fora dessa matriz. Curar é da conta do Espírito Santo, mas a nossa parte é nos auto-observarmos, a nossa parte é entendermos por esse mecanismo da negação e da projeção que nós estamos jogando lá fora aquilo que nós precisamos curar dentro de nós. Então é isso aí, pessoal. Já que várias pessoas tentam definir o que é um curso em milagres, alguns o definem como uma psicologia espiritual, temos que reconhecer a contribuição que Freud deu nesse sentido, né? De como a nossa mente se comporta para lidar com a culpa e os mecanismos de defesa que ela apresenta. Então, lembrando, não vamos negar, e se projetarmos a nossa culpa lá fora, vamos nos lembrar que temos a ferramenta do perdão, que é a única ferramenta nesse mundo de ilusões que pode, de fato, nos ajudar a despertar do sonho, a voltarmos para a nossa mente certa, porque vivendo de acordo com a nossa mente certa, nós podemos viver aqui nesse mundo um sonho feliz. Nós vamos transformar o pesadelo num sonho feliz, num primeiro passo. E uma vez que estivermos sempre sintonizados com a mente certa, nós estamos preparados para que Deus venha e dê o último passo e nos leve de volta para casa, nos leve de volta para os seus braços. Lembrando sempre que nós nunca saímos de lá, apenas na nossa imaginação. Então é isso aí, pessoal. Mais um passo na nossa caminhada, lembrando da prática do perdão a toda hora. Um beijo e até a próxima.